Bom dia, pedido de hoje para o nosso Traduz aí foi um vídeo sobre o tema da semana, que é os ricos pagam poucos impostos no Brasil. Especificamente as matérias referentes a pagamento do imposto de renda, em função do fato de que o governo federal aprovou uma medida provisória ontem, taxando as aplicações e investimentos em paraísos fiscais. Primeira questão a ser traduzida para vocês é a seguinte: quando a gente fala que rico paga pouco imposto no Brasil, primeira coisa a se saber é a definição de rico, né, e a definição de pobre. A segunda coisa é o pagamento de tributos específicos, né? Se falar que alguém paga muitos tributos, é diferente de falar que alguém paga muitos impostos, a exemplo de imposto de renda, ou ICMS, ou ISS, ou IPI, etc. Então, dizer que a carga tributária no Brasil é elevada é certo e errado ao mesmo tempo, porque globalmente ela pode ser uma carga tributária elevada ou setorialmente, mas em geral ou especificamente não ser para determinados grupos, pessoas ou setores. Então a grande questão que se coloca é que parece que há uma dorzinha de cotovelo aí de algumas categorias, né, com a reforma tributária. Quando se fala que rico paga muito imposto, especificamente imposto de renda, quem fica doído é servidor público, né? Por quê? Porque seus rendimentos são tributados na fonte, então ele não tem jeito de escapar da tributação. Juízes, por exemplo, tiveram uma saída criativa, né? Porque eles mesmos decidiram, em próprio favor, que metade da remuneração deles é indenização, e aí eles não pagam rendimento sobre o que ganham. Então o juiz ganha 80 mil por mês, 40 mil é indenização. Sabe lá Deus de quê, né? Indenização. Que tipo de violação ou dano patrimonial que eles estão recebendo para não pagar imposto de renda sobre metade da sua remuneração ou subsídio. Correto? Fato é que o discurso não tem que ser sobre tributação de renda, mesmo porque uma parcela muito pequena da população brasileira paga imposto de renda. Correto? Mas a discussão tem que ser em relação ao consumo, porque a grande massa de milhões, né, de centenas de milhões de brasileiros pagam tributo sobre consumo em alíquotas que são extorsivas. Então, um miserável que ganha meio salário mínimo, ele paga a mesma carga tributária sobre o consumo que um rico. Isso é que tem que ser extinto ou abolido no nosso país. Mas são tributos que são invisíveis. Então, o grande mal da reforma tributária é não acabar com essa terrível distorção que é tratar ricos e pobres da mesma maneira na tributação sobre o consumo, já que o pobre não tem como fugir da tributação sobre o consumo da mesma forma que o rico consegue fugir da tributação da renda, recebendo seus lucros e dividendos através de pessoas jurídicas ou fundos de investimento. Então, para vocês terem uma ideia, países como a Dinamarca têm sua tributação sobre o consumo de 25%. Né? Vamos comparar o que é um pobre na Dinamarca e um pobre no Brasil. E na Dinamarca esse pobre paga 25% e nós aqui na reforma tributária vamos pagar 27%. Na Suécia, 25%. Na Islândia, 25%. Né? Perdão, 24%. Né? Na Itália, 22%. Então, o que está errado, efetivamente? Né? O que está errado no Brasil é a tributação sobre consumo. Curiosamente, a reforma começa por ela e não reduz as distorções que a gente tem. A tributação da renda no Brasil ela vai continuar sendo injusta, não vai haver modificações significativas, porque o grande capital especulativo todo tem seus ganhos baseados na tributação da renda, e esse pessoal tem um lobby político fortíssimo, então não vejo aí sendo provável que haja uma modificação significativa na tributação da renda, mesmo porque nenhum presidente, nem mesmo esse que está aí hoje ocupando o poder, sequer cogitou de fazer uma revisão decente na tabela do imposto de renda que permitisse atenuar um pouco a distorção que existe nela. Então, o grande perigo que nós temos é a tributação sobre consumo e agora a tributação sobre patrimônio, transferências imobiliárias e transferências causa-mortes, né? São os tributos estaduais e municipais, com seu grande foco de fiscalização, mas num segundo momento fica para outro vídeo aí falar disso para vocês.